Olá, amigos queridos do nosso canal Varal, mais uma vez com a alegria de estar na sua presença. Nós te agradecemos a sua participação, curte, compartilhe e participe conosco. Dê-nos essa graça para que a gente possa dar continuidade nesse nosso grande trabalho que também é voltado para você. Na alegria de Deus e do Senhor e na presença sempre, cada vez mais, buscando conhecimentos bíblicos. Eu agradeço a sua participação. Hoje nós vamos falar sobre a humildade, a importância da humildade. A humildade é uma virtude essencial que nos permite reconhecer as nossas próprias limitações. Este é o principal fator inicial da gente se autoconhecer. Você não é um manual perfeito para ninguém. Longe de ser fraqueza ou de ser perfeito, ela é a base para o aprendizado contínuo de nossas vidas, o respeito mútuo nas relações e a tomada de decisões mais sábias e realistas que a gente pode ter no nosso dia a dia. A humildade é uma grande virtude. Esta virtude tem um impacto profundo em várias áreas da nossa vida, a começar pelo nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Pessoas humildes estão sempre abertas a aprender e também a ensinar. Elas entendem que não sabem tudo e por isso absorvem novos conhecimentos com facilidade. É fácil, quem é humilde aceita coisas boas e que acelera o nosso crescimento na nossa carreira e na nossa vida. Nós devemos procurar relacionamentos saudáveis, sempre abandonar a necessidade de se mostrar superior. Assim nós, como indivíduo, construímos conexões mais fortes e empáticas durante as nossas vidas. A humildade facilita o diálogo e a resolução de grandes conflitos, pois permite ouvir o outro sem julgamentos. Coisa rara nos dias de hoje, é muito difícil isso. Lembre-se o dito popular em dizer: eu não levo desaforo para casa, está fora de moda. Não é bem assim que a vida nos ensina. Sempre devemos criar a nossa própria inteligência emocional que nos permite lidar com erros de forma construtiva. Quem é humilde não teme errar, pois enxerga a falha como uma oportunidade de melhoria e crescimento. Mas não confunda errar com fazer maldade. São coisas bem diferentes. Acredite, aprende-se também quando nós erramos. Na vida, por vezes também, nós somos o prego. E não devemos ser sempre o martelo, sempre aquele que bate. Mais adiante eu vou falar sobre o crescimento espiritual dentro da Bíblia. Sim, pois em diversas tradições, como a cristã, é considerado o alicerce das virtudes, pois representa o quê? O realismo de aceitar a nossa própria condição e a necessidade de conexão com algo muito maior, ou seja, com Deus. É simples. A humildade, ela transforma a maneira como, digamos assim, nós interagimos com o mundo. Nós permitindo que a vida seja vivida com mais leveza e com menos ego. Na Bíblia, como cristão, eu digo isso, a humildade é o principal alicerce do crescimento espiritual e da sabedoria. Preste atenção nesse detalhe. Ela não significa fraqueza ou pobreza material, mas sim reconhecer a nossa dependência de Deus e tratar o assunto
e o assunto com o próximo com mansidão e respeito. O oposto é o orgulho, que é considerado o caminho para a ruína. As Escrituras destacam o quê? Que essa virtude, ela vem através de ensinamentos e atitudes claras. E temos como exemplo Jesus. Jesus Cristo é a representação máxima do que da humildade que está lá dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo descreve que Jesus, que ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte lá na cruz. Em Mateus 11:29, o próprio Jesus convida. O que ele fala? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra forte tem que usar nos dias de hoje. Jesus explicou neste caso a atitude com o próximo, como devemos agir com o próximo. A humildade, ela afasta o egoísmo e a própria vaidade que o ser humano tem. Em Filipenses 2, verso 3, a orientação é clara. Considerem os outros superiores a você mesmo. Isso não significa que você se rebaixou, mas sim colocar o interesse do próximo frente ao quê? Ao seu próprio ego. Você tira o seu ego. Somente levar a vantagem não é o mais importante. Nossas atitudes criam várias recompensas divinas que nos deixam muito mais felizes. A Bíblia associa diretamente a humildade com a graça e com a honra, que é um fato importante em nossa vida secular. Outro fator importante é a sabedoria. A sabedoria é a grande recompensa da pessoa humilde. Está escrito, aonde que isso está escrito? Isso que eu falei, lá em Provérbios 22, no verso 4. Outro fator que mostra a graça de Deus, e ela diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Está escrito lá em Tiago 4,6. Lembre-se que o orgulho, ele é muito perigoso. O orgulho é visto como a raiz de muitos pecados, pois faz com que os homens confiem somente em si mesmo, em vez de confiar em Deus. Mas, como alerta, eu falo de Provérbios 16, no verso 18, que diz assim: o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito procede o quê? A sua queda. Mas para terminar, eu vou colocar mais açúcar na nossa reflexão. Não se nasce humilde. Humildade, a gente aprende. Você molda o seu caráter. Podemos e devemos aprender a sermos humildes. E o melhor caminho é de dentro para fora. Primeiro aprender a ter pensamentos humildes e sentimentos de humildade, depois as palavras humildes e ações humildes, seguindo esta ordem, sempre nesta ordem. Mas sempre pensando que, positivamente, você não é menor do que ninguém. Quando a pessoa age humildemente, mas não tem humildade em sua mente e coração, ela, depois de agir com humildade, diz assim: veja como que eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou bonzinho. Cuidado com as aparências. A ação de humildade de alguém que não é humilde lhe custa muito caro. Mas uma ação humilde de quem interiormente é humilde é normal, é natural, é agradável. Na verdade, uma pessoa humilde de coração, preste atenção, quando não agem com humildade, ela sofre. Mas humildade não se aprende no mundo, nas universidades, nas escolas. Infelizmente, é a vida que nos ensina conforme os nossos corações. É verdade, conforme os nossos corações. Humildade não se compra na farmácia,
nem no supermercado. É um valor inegociável. É um valor firme com Deus. Mas lembre-se, o valor da humildade está em reconhecer os próprios limites, sem inferiorizar-se. Essa virtude promove o autoconhecimento, a abertura para novos aprendizados e o respeito que a gente tem em nossas relações sociais, materiais e financeiras. Longe de ser fraqueza, é uma força que substitui a arrogância pela empatia e a facilidade da convivência que a gente vai ter no dia a dia. Em Filipenses 2:3 diz que somos ensinados que a verdadeira humildade exige abandonar a ambição egoísta e a nossa própria vaidade. O texto instrui a considerar os outros como superiores a nós mesmos, colocando o bem-estar e os interesses do próximo acima do nosso próprio ego. Porém, a gente nunca deve se diminuir para ninguém. Mas para terminar, eu vou falar de 3 motivos importantes sobre a humildade. Prestem bem atenção. Os 3 principais exemplos práticos de humildade incluem saber ouvir e pedir ajuda e reconhecer que não se sabe tudo. Estar disposto a ouvir opiniões contrárias ou solicitar auxílio de alguém mais experiente em uma área específica. Você tem que buscar recursos, buscar conhecimentos, admitir os próprios erros, tendo a coragem de assumir quando errou, em vez de procurar culpados para tentar justificar a falha com desculpa. Isso é natural na vida do homem. Reconhecer também as conquistas alheias, celebrando o sucesso dos outros sem sentir inveja ou a necessidade de se comparar com ele, entendendo que o progresso alheio não diminui o seu próprio valor. Não é porque a pessoa é bem-sucedida que você é menor que ele. Nos dias de hoje sabemos que o homem está menos sociável. A concorrência humana atravessa fronteiras pensando no quê? Somente no eu. O importante sou eu. E assim a vida segue. Portanto, a humildade ela é muito importante para cada ser humano. Ser humilde é um grande poder de caráter que você tem. Assim sendo, amigos, eu termino aqui te agradecendo a sua participação com o meu muito obrigado. E que Deus possa cada vez mais lhe dar essa humildade que foi pregada por Jesus Cristo até a cruz. O meu muito obrigado e participe conosco, interage conosco, inscreva-se cada vez mais e eu te agradeço em nome de Jesus, o meu muito obrigado e tenham todos um bom dia com o Senhor.